junho é o mês de conscientização da miastenia graves, que é uma doença autoimune rara. É a doença que eu tenho. Eu sempre venho falar aqui nessa época, porque eu acho importante a conscientização da doença para que mais pessoas tenham alcance dos seus sinais e sintomas. Então, eu vou aqui fazer um resumo, eu vou falar numa linguagem mais coloquial. Então, um dos principais sintomas da miastenia graves é a pálpebra caída. Então, quando a pálpebra começa a ficar caída, a visão começa a ficar turva, se você tem só esse sintoma, você já pode desconfiar da miastenia graves. Tem pessoas que vão ter só esse sintoma da pálpebra caída. Já tem a miastenia que ela é mais difusa, então a pessoa ela vai ter vários sintomas em vários músculos, porque a miastenia graves ela acomete a junção neuromuscular. Então tudo que se refere a músculo, você vai ter uma dificuldade, né? O músculo vai enfraquecer porque ele vai receber menos informações do cérebro, porque essa junção neuromuscular vai estar interrompida ou parcialmente interrompida. Então, pode ser qualquer músculo acometido, mas tem os músculos que são os principais, os que são mais acometidos na miastenia graves. Além da pálpebra caída, você vai ter uma dificuldade para engolir, dificuldade para falar, dificuldade para respirar, você vai ter um cansaço que não melhora com repouso, então você pode ter tido uma excelente noite de sono e acordar de manhã parecendo que você foi atropelada por um caminhão, de tanto cansaço. Então, dificuldade para segurar alguns objetos, dificuldade para abotoar o sutiã, dificuldade para amarrar um cadarço, dificuldade para andar, você pode cair do nada, porque perdeu a força das pernas. Os médicos não costumam relatar a incontinência urinária de esforço, mas com todas as pessoas que eu converso que têm miastenia, elas relatam que a incontinência urinária de esforço, ela veio depois da miastenia. Ou se a pessoa já tinha essa incontinência antes, ela ficou piorada, agravada depois do diagnóstico da miastenia. Então, sim, isso aconteceu comigo e é um sintoma que, inclusive, é um dos que mais perduram. No dia que eu tô mais cansada, a incontinência, ela me pega muito. Quando você começar a perceber esses sintomas, esse cansaço excessivo, essa dificuldade de andar, de firmar as pernas, de segurar algum objeto sem deixar cair, dificuldade para respirar, dificuldade para falar, dificuldade para comer, dificuldade para enxergar, vai somando esses fatores. Começou a perceber isso? Procura um neurologista. É o neurologista normalmente que dá o diagnóstico da miastenia graves porque é uma doença neuromuscular. Então, o neurologista é a pessoa mais indicada para dar este diagnóstico. Porém, você pode procurar um neurologista, um primeiro neurologista, e ele não chegar a esse diagnóstico. Ele pode chegar a um outro diagnóstico e acabar não pesquisando a sua doença, que foi o que aconteceu comigo. Eu pesquisei com o primeiro neurologista que me pediu uma ressonância. Na ressonância não acusou nada, porque não acusa, né? Minha miastenia ela não é diagnosticada via ressonância. Como ele não achou nada, ele falou que eu estava tendo crise de ansiedade e me deu remédio para ansiedade. Só que não é ansiedade. Depois de tentar esse diagnóstico na primeira vez, eu fiquei um ano sofrendo com os sintomas, até procurar um segundo neurologista que já estava tendo acesso a todos os meus sintomas, já tinha acesso a essa primeira consulta que não tinha dado certo lá com outro neurologista, então ele já foi pensando numa outra hipótese. Dentre as hipóteses que ele pensou, uma delas foi a miastenia. E o diagnóstico chegou porque eu perdi a força de engolir, eu perdi a capacidade de engolir minha saliva, de me alimentar, né, a musculatura daqui parou toda, então ele já desconfiando que era miastenia, porque ele tinha me pedido exames, eu já estava fazendo esses exames, mas eles ainda não estavam prontos, então quando eu fui parar no hospital, ele já estava pesquisando, ele já estava me observando, e ele já estava desconfiando da miastenia. Então ele me passou um remédio pela sonda que eu estava usando, remédio próprio de miastenia, esse remédio fez efeito, eu voltei a engolir, e ele fechou o diagnóstico. Depois de um mês, que ele já tinha fechado o diagnóstico, veio o resultado que ele me pediu do exame de sangue, né, para ver uma questão lá de anticorpo, né, que tem a ver com a miastenia, e foi comprovado e ele bateu o martelo. Isso tudo para dizer, se você está tendo algum sintoma, seja de miastenia, como foi o meu caso, ou um outro sintoma de outra doença, e no primeiro diagnóstico você não sentir confortável e você ficar na dúvida, não tem problema perguntar, fazer uma segunda avaliação, fazer uma nova consulta com outro especialista. Às vezes, na mesma categoria de especialização, mudar seu médico. Às vezes, você pode mudar até de especialização, vai que você se enquadra num outro critério diferente do meu. Então, o importante é você, depois de consultar, achar um médico que você, né, que você confie, te pedir os exames certos e sim fechar o diagnóstico comprovado com o exame, aí pronto, tá tudo certo. Mas enquanto você tiver dúvidas, é sempre importante você buscar uma segunda, uma terceira opinião que seja e seguir as recomendações do médico, tá bom?